O cangaço foi uma treta das brabas lá no sertão nordestino, tão forte que virou coisa marcante na cultura brasileira. Esse movimento era cheio de bandos de cabras da peste que viviam no vai e vem, se espalhou pelo sertão nos tempos do século XIX e XX. Mas só terminou com um aperto em cima do último bando que teimava em sobreviver, o bando de Lampião, por ordem do presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas. E não foi só Lampião não, o cangaço teve um bocado de gente famosa e nunca foi bem organizado. Cada grupo tinha suas manias e jeitos e trejeitos, só que tinha coisa que unia a galera, a vida de bandido, o estilo todo cheio de enfeite e a birra contra o governo. Na verdade, Lampião foi o mais organizado, cauteloso e arisco, não agia com a emoção, mas com planos meticulosamente arquitetados. Nos tempos do Império e no comecinho da República, o sertão vivia largado pelo governo. Essa falta de cuidados fez o lugar virar terra sem lei, onde os ricos mandavam e desmandavam como queriam. Mesmo quando o Brasil estava ganhando dinheiro com o algodão no tempo da Guerra Civil Americana, o sertão continuava na base da violência e do desmantelo total. Para tentar ajeitar a coisa, a República criou o tal título de coronel, mas o que era para ser uma ajuda acabou deixando os coronéis ainda mais fortes. Muitos deles se tornaram inimigos dos cangaceiros, que diziam lutar pelos mais pobres. Só que mesmo assim, alguns cabras, como Lampião e Corisco, tinham amizade com certos coronéis e se aproveitavam da situação, se sentindo deuses da caatinga. Alguns coronéis pensavam que tinham mais poder do que o próprio governador do estado. Em sua maioria eram avarentos, pois quem tinha mais dinheiro tinha mais influência e poder. Eram cruéis, desonestos e muitas vezes assassinos. O sertão já difícil de viver, os coronéis e a polícia corrupta empurraram muita gente para a vida do cangaço. Era a única saída para fugir da miséria e da exploração, e para não morrer humilhado e apanhando gratuitamente. A vida para o pobre naquele tempo era uma desgraça total. O povo estava cansado de ser pisado pelos coronéis e pela polícia corrupta, e assim acabava vendo no cangaço um jeito de ganhar respeito, dinheiro e liberdade. Realmente não tinha outra opção para se defender. A violência, no entanto, era parte do pacote. Entre os cangaceiros, sangue e brutalidade eram coisas do dia a dia, coisas corriqueiras. Muitos sertanejos valentes entraram para o cangaço e conseguiram vingar a morte de parentes, das surras da polícia. Vários policiais foram mortos dentro das suas casas por cangaceiros e sertanejos. É aquele velho ditado: quem bate esquece, quem apanha lembra. Por outro lado, apesar dessa frieza, os cangaceiros também eram conhecidos por serem animados, risonhos e até bons de música. A cantoria e a alegria fazia parte do dia a dia de quem já estava acostumado com a morte. Lampião, talvez sentado debaixo de uma árvore, fez músicas que foram sucesso na boca do povo, antes mesmo de ir para os discos, LPs e rádio. A música mais famosa de Lampião é Acorda Maria Bonita. Só que por volta de 1950, o cangaceiro mais mentiroso e cruel do cangaço, o Volta Seca, gravou um disco e colocou a música Acorda Maria Bonita como se fosse dele.
Só que antes de Volta Seca entrar para o bando, essa música era cantarolada pelo povo nordestino. Há anos atrás, se Lampião e seus amigos sanfoneiros cantavam e dançavam o chachado, dança inventada por Lampião. Realmente não é à toa que Lampião criou Volta Seca, mas queria matá-lo, se não fosse Maria Bonita para impedir a desgraça. Volta ia para o buraco mais cedo, mas foi bem mais tarde, já de idade avançada. Vasilha ruim, não quebra fácil. Esse negócio de cangaço sempre dividiu o povo. Antes mesmo de Lampião aparecer na lente do fotógrafo Benjamin Abraão, os cangaceiros já eram vistos como heróis por uns e monstros por outros. Para muita gente, eles eram tipo Robin Hood do sertão, roubando dos ricos e ajudando os pobres. E isso foi comprovado. Lampião nunca deixou de ajudar quem o procurava. Lampião era visto como o diabo pelas volantes, mas tinha amizade com sertanejos, coronéis e até gente da igreja. Até hoje, a briga é saber se o cangaço foi só bandidagem ou se de fato ajudou o povo que mais sofria no sertão. Muita gente distinguia os cangaceiros dos bandidos comuns, apesar das maldades, mas só maldade contra inimigos. Os cangaceiros carregavam um tipo de moralidade que fazia o povo vê-los como mais dignos que simples ladrões. Como disse Câmara Cascudo, o sertanejo admira o homem valente, não o criminoso. Para enfrentar os cangaceiros, o governo federal da época criou as volantes, tropas treinadas no mesmo estilo dos bandidos. Muitos que antes eram cangaceiros mudaram de lado, atraídos por dinheiro. Um deles é um tal de Quelé. Com o tempo, esses volantes ficaram tão afiados quanto os bandidos e deram muito trabalho aos bandos, pois tinham metralhadoras, muitos soldados e até caminhões. Teve até um boato de que Lampião ia brigar com a Coluna Prestes, o movimento que cortou o Brasil em oposição ao governo. O presidente Arthur Bernardes queria usar Lampião contra Prestes, mas isso nunca saiu do papel, até porque seria inconstitucional e vergonhoso. Imagine o mundo ficar sabendo que o governo brasileiro incorporou bandidos em suas fileiras para acabar com a rebelião. Seria vexatório. Hoje tem gente que jura que essa briga aconteceu, mas isso não passa de conversa fiada. Outro detalhe curioso era o gosto de Lampião por perfumes caros franceses. Em um tempo que banho era luxo, ele usava perfume de primeira, misturado ao suor e à brilhantina no cabelo, criando um cheiro característico que virou marca de cangaceiros. E foi Benjamin Abraão quem registrou muito do que se sabe hoje sobre o cangaço. Libanês e fotógrafo, ele passou meses com o bando de Lampião. Como o rei do cangaço era vaidoso, topar a ideia de ser fotografado e filmado não foi difícil. Mas o governo censurou o trabalho de Benjamin, que era visto como ofensivo. O cangaço terminou em 1940, com o fim de Corisco, que ainda perambulou pelas caatingas, fugindo como podia, se estava aleijado e não conseguia nem atirar. A suposta morte de Lampião e Maria Bonita na Gruta do Angico, em 1938, foi o fim de uma era. O governo apertou o cerco, cortou as amizades dos cangaceiros com os coronéis e treinou suas tropas. Aos poucos, o cangaço foi engolido pela história, mas até hoje muita gente gosta mais de Lampião do que a polícia, se esta praticava crimes contra o cidadão.
roubava, matava e se escondia atrás da instituição. Mas não pense que a coisa mudou muito, se até hoje existem muitos policiais da Polícia Militar, do Exército e das polícias municipais corruptas. Ainda bem que hoje o número desses maus militares são bem menores. Meu amigo, dê uma força ao meu novo canal, O Pobre e o Rico. O assunto é sobre como sair da pobreza com investimentos, empreendimentos e renda extra. O link vai estar fixado no primeiro comentário. Grande abraço do Horácio, o seu amigo aqui do canal Histórias da Vida Real. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e assista a próxima história que está aparecendo agora aí na sua telinha. Grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até mais ver.